Para começar, o presidente nacional do PSD e secretário de Governo em Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, disse no dia de hoje que Tarcísio de Freitas precisa ter identidade própria na política e ser grato a Jair Bolsonaro, mas não submisso. O cacique partidário afirmou que o governador reúne atributos que o colocam como uma liderança nacional e que essa condição exige posicionamento próprio. Tanto Kassab quanto outros líderes do Centrão ainda querem Tarcísio como candidato à presidência da República, inclusive com o apoio do ex-presidente e da família. Mas, ao mesmo tempo, integrantes do PSD também pensam num ganha-ganha e estudam a indicação de Eduardo Leite para a chapa com Lula, já que a sigla mantém as portas abertas e comanda 3 ministérios no atual governo. Dentre os nomes de dentro do partido, Ratinho Júnior é o que mais se destaca, em caso a candidatura própria, né? Mas a filiação de Ronaldo Caiado também pode bagunçar, embaralhar essas articulações e negociações. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está ao vivo com a gente, conectado lá no Rio de Janeiro, e vai trazer as reflexões dessa fala de Gilberto Kassab, uma fala um pouco enigmática, e eu passo para o Mota perguntando quais são os limites da lealdade, da submissão e daquele que tem personalidade dentro da política, hein, Mota? É uma fala curiosa, porque é quase como se fosse uma platitude, né? Você pode dizer isso em relação a qualquer um. Todo mundo deve ser grato, mas ninguém deve ser submisso. E daí? Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Existe muita especulação nessa história. É muita gente falando em nome de outras pessoas. E às vezes fica difícil enxergar a realidade. Mas a realidade é essa. Flávio Bolsonaro é o candidato indicado por Jair Bolsonaro. Tarcísio é candidato à reeleição em São Paulo. Essa é a fotografia de hoje. Amanhã tudo pode mudar, é claro. Mas qualquer mudança vai ter que passar pelo crivo e vai precisar do consentimento de Jair Bolsonaro. Pois é, chama o Luiz Felipe Dávila, o Dávila também vai trazer o seu parecer, o seu diagnóstico, o seu raio-x a partir dessas falas de Gilberto Kassab. Muita gente fez a seguinte leitura, Dávila: apesar de ter 3 bons nomes para disputar a presidência, no fundo, Kassab torce para Tarcísio de Freitas, que nem do PSD né? Ele é do Republicanos. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação a essa fala, esse diagnóstico de Gilberto Kassab? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas, e boa noite à nossa querida audiência. Nós precisamos considerar a fala de Gilberto Kassab sob 2 prismas importantes. O primeiro é a criação de uma candidatura competitiva na direita que não tenha o sobrenome Bolsonaro. E ele já disse claramente, deu boa sorte a Flávio Bolsonaro, reconhece Flávio como esta liderança do bolsonarismo na direita, mas não é monopólio da direita você apoiar o candidato Flávio Bolsonaro ou não. Então, o que Gilberto Kassab está dizendo é que é preciso construir uma outra candidatura de direita, principalmente porque Flávio tem esse grande ativo que é o apoio do seu pai, que certamente é uma grande liderança da direita, mas, por outro lado, tem enorme rejeição. E candidaturas com rejeição grande têm o grande desafio de ter dificuldade de crescer. Então, para não perder a eleição, é preciso ter uma outra alternativa na direita. Não é rivalidade, não é briga, não é nada. É a beleza da pluralidade. E nesta pluralidade, praticamente hoje, Gilberto Kassab tem um monopólio de decidir quem será o outro candidato da direita que não seja aquele com o sobrenome Bolsonaro. Porque hoje ele tem os 3 governadores e ainda, como você bem colocou, Caniato, aposta numa eventual construção da candidatura de Tarcísio de Freitas. Agora, a candidatura de Tarcísio de Freitas está cada dia mais longe. Ou seja, Tarcísio é candidato
à reeleição em São Paulo. O tempo está correndo, é preciso consolidar esta candidatura e não há nenhum sinal de que Flávio Bolsonaro vai desistir da sua candidatura. E ele faz muito bem não desistir, afinal de contas, as pesquisas indicam que ele tem grande chance de ser o candidato da direita no segundo turno. Então, neste cenário, não há espaço para Tarcísio. Tarcísio terá de ficar em São Paulo, disputar a reeleição. E isto é muito bom para a direita, ter no maior colégio eleitoral do país um candidato à reeleição do governo estadual com a força, poder e influência de Tarcísio de Freitas. Mas muitos ainda não desistiram, viu? Entendem que nos 47 do segundo tempo, no fim do prazo, poderia acontecer uma reviravolta e Tarcísio de Freitas ser anunciado, né, como a arma secreta. Ele sim, o candidato da direita à presidência da República. A ver, chamar o Bruno Musa, o Bruno inclusive tratou dessa questão programas atrás, né? Enquanto muitos falam que isso seria algo muito próximo a uma ficção, há quem entenda que é muito factível, né, essa possibilidade de Tarcísio de Freitas aparecer como uma grande surpresa e outros nomes que vêm sendo aventados retirarem suas candidaturas e aí sim apareceria aquela defendida união da direita em torno do nome de um candidato. Você, Bruno, o que é preciso trazer, considerar, analisar após essa fala de Gilberto Kassab, que disse que Tarcísio precisa ter identidade. O fato de defender Flávio nesse momento não faz de Tarcísio alguém com identidade política? Bem-vindo. Muito boa noite, Caniato, Dávila, Mota e a todos que nos escutam no Brasil inteiro. Bom, aquela foto dos últimos dias foi bastante elucidativa, digamos assim, que o Kassab está com o celular tirando uma selfie dele com o Ratinho, o Caiado e o Eduardo Leite. Ali você tem um campo da direita, claramente, o Kassab na frente dos outros três com o celular à mão, mostrando ali a liderança que, de fato, o Kassab é dentro da política. E ele tem, como muito bem disse o Dávila, esse monopólio de escolher quem será esse candidato, quais serão, mas, no meu entender, a exceção ali do Flávio ou do Tarcísio, aqueles outros três ali no primeiro turno. Para mim, está bastante claro, e eu acho que isso é uma obviedade para todo mundo, que o Tarcísio pode se tornar um candidato aos 48 do segundo tempo, única e exclusivamente se o Flávio Bolsonaro não mais estiver na candidatura. Não vejo, de forma alguma, pelo menos com o que temos hoje, em que o Tarcísio também esteja na jogada, sendo que o Flávio também está. Então, podemos ver Ratinho, Caiado, Eduardo Leite e Tarcísio, ou Ratinho, Caiado, Eduardo Leite e o Flávio, mas não Tarcísio e Flávio ao mesmo tempo. Acho que isso é praticamente unânime. Agora, há pouco tempo, eu recebi aqui num dos grupos os políticos que ainda não aderiram à CPI do Banco Master, né? E por que eu estou falando isso? Porque uma das pessoas falou, olha, me decepcionei com o político A, me decepcionei com o B, e eu passei dessa fase, no sentido de, não se decepcione com ninguém da política. E é justamente por que eu estou falando isso, porque nesse caso, especificamente que nós estamos falando, eu também não me surpreenderia se nenhum desses presidenciáveis que o Kassab quer tem algum tipo de competitividade e ele saiba negociar ali nos bastidores ministérios, verbas, emendas, enfim, toda aquela bancada que é negociada dentro da política, que numa eventual queda da direita, ele ainda pulasse de volta ali para um eventual vice do Lula ou o que quer que seja, apoiando o outro lado. Mas para mim me parece mais claro que a direita começa a ter um leque importante de opções. E isso é cada vez mais importante, não apenas para essa eleição, mas para os próximos anos também no Brasil. Pois é, agora é preciso também olhar para o PSD, né, Mota? Claro, Gilberto Kassab tem objetivos, que é aumentar o número de cadeiras. Por diversas vezes já falamos aqui sobre um desejo dele em tornar o PSD o maior partido do Brasil. Agora, quando o cacique partidário faz um cálculo entendendo que Tarcísio seria o melhor nome para a direita, mas ao mesmo tempo tem uma carta na manga que indica a possibilidade de colocar Eduardo Leite na chapa com Lula e aí embarcar no projeto do PT, ou seja, é aquele partido que fica com o pé em cada canoa, né? Sempre tem opções
a depender do cenário político. Isso não joga contra o PSD, inclusive com essas figuras da direita que contam muito com o apoio do PSD, Mota? Isso me lembra um conselho que os adultos davam às crianças, quando eu era criança, Canhato, que não se devia tomar leite com manga. Não sei se vocês ouviram esse conselho, né? Misturar leite com manga fazia mal à pessoa, podia matar. E me parece que lançar Eduardo Leite numa chapa de direita, me parece misturar leite com manga, né? Eu não vejo muito sentido nisso. E agora essa história de fazer uma aliança com o candidato do governo, nada disso faz nenhum sentido para o eleitor. O eleitor olha para isso assim, pensando, não, peraí, eu não entendi, podia explicar de novo essa estratégia? Porque ontem nós falávamos aqui do PSD está montando um portfólio com candidatos, com governadores de centro-direita, uma expressão que eu detesto. Eu não acredito que existe centro-direita nem centro-esquerda. Para mim é direita ou esquerda. Mas vamos lá. Então o PSD estava montando esse portfólio de candidatos que seriam potenciais alternativas para uma outra candidatura. E aí a conversa hoje já é que o PSD estaria considerando se aliar ao candidato do governo. Nada disso faz sentido nenhum. Não faz sentido do ponto de vista do eleitor, nem do eleitor que é de direita, nem do eleitor que é de esquerda. Isso não faz sentido do ponto de vista de um projeto de união da direita, que até ontem era o discurso, né? Como é que você combina a união da direita com a possibilidade de uma parte dessa direita resolver se aliar ao candidato do governo? E, por último, isso não tem nenhuma harmonia com a ideia de um projeto para o Brasil. Cadê o tal projeto para o Brasil que as pessoas tanto cobram, que a gente tantas vezes fala aqui, né? Uma visão para onde o país deve ir, um país com menos crime, um país com menos imposto, um país com menos burocracia. Nada disso está em jogo. O que está em jogo aqui é um cálculo partidário eleitoral, levando-se em consideração também as eleições para deputado, para senador, provavelmente para governador. Isso não interessa ao eleitor, mas interessa muito aos políticos que estão envolvidos nesse jogo partidário. E essa vertente destacada na notícia, hein, Dávila? A possibilidade do PSD optar em apoiar a reeleição de Lula e até colocando Eduardo Leite como vice nessa chapa. Faz algum sentido para você? Não, não faz nenhum sentido. Aliás, todo o discurso desses governadores é trabalhar em conjunto para a criação de uma candidatura de direita. Claramente, todos eles já disseram isso. E como bem lembrou o Mota, não só criar uma candidatura de direita, mas em torno de um projeto de país. E é óbvio que o governo Lula não tem nenhum projeto de país a não ser se manter no poder. E, portanto, não faz nenhum sentido político uma eventual aliança de Eduardo Leite na vice de Lula. Isso não faz o menor... Aliás, isso implodiria o PSD e acabaria com a carreira de Eduardo Leite. Eduardo Leite é um governador que, sim, era do PSDB, foi governador do estado, apoiou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, vem cada vez mais caminhando para essa centro-direita, e se ele fizer isso, seria aquele abraço do afogado, como foi no caso de Geraldo Alckmin, enterrar a sua carreira política. Isso aconteceu com Geraldo Alckmin, isso aconteceu com Simone Tebet, políticos que resolveram abraçar a candidatura petista no momento e acabar com a sua história política, sua história, suas causas. Então, se Eduardo Leite fizesse isso, ou seria usado para fazer, seria o fim da sua carreira política, uma carreira promissora. Um jovem governador, reeleito 2 vezes no Rio Grande do Sul, com um enorme potencial de ter um papel protagonista na política nacional daqui para frente. Então, isso não faz o menor sentido no discurso de Kassab, no discurso dos 3 governadores e no projeto anunciado do PSD. Ali, o que me parece é que Kassab conseguiu um feito extraordinário: monopolizar a escolha do candidato de direita, e isto que não seja Bolsonaro. E isso não tem nenhum sentido político ao tentar ter uma
opção de abraçar a candidatura Lula. Isso seria o desastre para o PSD e para Eduardo Leite. Pois é, ontem nós fizemos uma pergunta na nossa enquete justamente sobre a percepção do público, que nos acompanha, o recorte do nosso público, tá, gente? Qual seria o nome mais adequado para o PSD lançar a presidência da República? Em primeiro lugar ficou Ratinho Júnior, em segundo, Ronaldo Caiado, depois nenhuma das anteriores, o PSD apoiaria um outro candidato de outra sigla, e em último, Eduardo Leite. Então, a percepção do nosso público indica que há outros nomes mais adequados do que Eduardo Leite para ser lançado pelo PSD. Avaliação do nosso público, tá? Nenhuma metodologia de instituto de pesquisa foi adotada, simplesmente uma enquete de televisão, de um programa jornalístico. Mas você, Musa, você acha que esse tipo de situação em que coloca o partido como uma instituição que simplesmente faria negócio para estar no poder, isso pega muito mal, né, para o grande público? Quando ele olha, pera lá, mas de um lado defende as pautas da direita e levanta a possibilidade de apoiar, sei lá, Flávio, apoiar um outro candidato mais conservador. Mas também tem uma ala dentro desse partido que toparia apoiar a reeleição de Lula. Enfim, para o grande público, para o eleitor, não soa bem esse tipo de coisa, né? Renato, nesse ponto eu sou um pouco mais cético, sabe? Claramente, para mim, eles não têm ideologia. Eles podem ter suas decisões e tomadas de decisões baseadas nas suas ideologias da porta para dentro de casa. Ali, sim, cada um tem a sua própria ideologia, mais à direita, mais à esquerda, liberal, conservador, etc., progressista, conservador, não importa. Mas na hora de negociar poder, eu sinceramente acho que eles deixam isso absolutamente de lado. Fica claro para mim, quando ele fala que ele está ali articulando esses principais nomes da direita, mas não descarta por completo estar com alguém que é radicalmente oposto. Eu concordo bastante com o Mota a respeito da existência da tal centro-esquerda, centro-direita. A gente vai dando pechas ali para determinar uma característica, mas eu concordo. O que você é, afinal? O centro me parece que não está em nenhum lugar. Posso cair para um lado, como eu posso cair para outro. E eu não vejo nenhum castigo da população punindo esses políticos que historicamente fazem esse tipo de coisa. Parece que aqueles que mentem descaradamente ou não dão posicionamentos abertos, seja ele qual for, eles são premiados com mais votos, porque eles são ditos de centro. Centro é coerente, centro é mais ameno, centro aceita tudo menos a polarização dos dois extremos, porque eu não sou radical. E ele é premiado com votos. Então, os estados modernos, me parecem, isso eu posso estender a outros países, essa minha análise, não se tornou mais uma discussão a respeito de qual é a política de longo prazo que estamos olhando para um país. Não, se tornou, eu vou votar no A porque eu rechaço B, ou eu vou votar no B porque eu rechaço A. E aí você depende com unhas e dentes aquele político de um lado ou de outro, porque simplesmente ele é oposto a tudo que você rechaça. Mas não necessariamente ele te representa. E nós viramos isso. Então, eu não voto por um programa de poder, de governo. O programa de governo pouco importa, não se discute, as pessoas não entendem, pouquíssimas pessoas leem. E quando leem, quando chegam ao poder, eles simplesmente viram papel de pão. Muitas vezes eu posso fazer o oposto, eu já estou no poder, eu já tenho dinheiro mesmo, então eu sou um pouco mais cético. Me surpreenderia zero, não é pouquinho, zero, se porventura as candidaturas da direita não andassem, que não é o que eu acredito, e Kassab simplesmente pulasse para o outro lado. Pois é, inclusive a nossa produção trouxe uma informação que indica que esse possível apoio à reeleição de Lula não é de agora, tá? Isso não surgiu agora, tanto que a ideia seria que Rodrigo Pacheco, que é do PSD, seria o vice de Lula nessa chapa. Depois houve, inclusive, desentendimentos. Lula defenderia, em algum momento, a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais, mas parece que, nesse momento, caso esse cenário se confirme, Eduardo Leite seria o nome mais adequado, pelo menos segundo o diagnóstico feito por alguns integrantes do PSD. Mas o PSD é um partido muito grande, tem um líder estrategista, que é reconhecidamente um político muito influente, Mota, e
Fica claro para você qual seria o preço do PSD de Gilberto Kassab para entregar esse apoio para um dos dois lados? Um pedaço do futuro poder. A gente tem que colocar as coisas em perspectiva, Caniato. A política não é composta majoritariamente por políticos idealistas, dispostos a se sacrificar em nome do bem comum, da nação. Ao contrário, na minha experiência, a maior parte dos políticos está na política para ter resultados práticos. E isso em todos os países do mundo, meus amigos. Não pense que nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha, em outros países é muito diferente. Essa é a realidade em todos os países. Então a gente tem uma pequena minoria de políticos que operam baseados em convicções, em ideais, e a grande maioria que quer resultados. A gente tem que entender essa realidade e aprender a conviver com ela, porque esses políticos que querem resultados são essenciais para dar sustentação a projetos, a governos. Isso é um fato. Então, a gente tem que olhar para isso como uma coisa normal, e os políticos que serão os candidatos da direita ou o candidato da direita nessa eleição tem que encontrar uma forma de lidar com isso. Dávila, dá para a gente classificar o PSD como um partido que adota uma estratégia similar ao PMDB antigo, assim, um partido gigantesco que consegue um número fabuloso de prefeituras, né? Acho que o PSD hoje tem praticamente 1/5 das prefeituras de todo o país, controla alguns estados importantes, e diferentemente daquele PMDB, em que cada estado tinha um coordenador, uma figura importante, o PSD não, né? Ele é tocado e administrado por Gilberto Kassab. Talvez essa seja a grande diferença entre o PSD e aquele PMDB dos anos 80 e 90. Mas Gilberto Kassab tem um projeto muito maior do que simplesmente conseguir 2 ou 3 cadeiras na esplanada dos ministérios no próximo governo federal, né? É um projeto muito maior do que isso. Muito maior, Caniato. Ele tem esse projeto que ele vem trabalhando há muitos anos de construir o maior partido brasileiro. E muito diferente do MDB, como você mencionou, é o controle total nas mãos do líder. O MDB, vamos dizer que é uma confederação, né? São vários MDBs, cada um manda um pedaço do MDB. Mas não, Gilberto Kassab está construindo este grande partido e ele é o comandante final. Aliás, eu gostei muito da declaração do governador Caiado, que disse, é quando o Gilberto Kassab soltar a fumaça branca que nós vamos saber quem é o candidato. Deixar claramente que é ele que manda no partido. Agora, é preciso olhar, apesar deste oportunismo político de sempre estar perto do governo, nós temos que olhar o histórico do partido. O partido nunca apoiou um candidato do PT. Ele liberou a bancada, mas o partido apoiar o candidato do PT nunca apoiou, nem na época das vacas gordas. Por que vai apoiar agora, que é a total vaca magra? Não faz o menor sentido. Isso não tem a ver com o histórico do partido, não tem a ver com a natureza do PSD e nem com o plano de longo prazo de Gilberto Kassab. Então, essa história de Eduardo Leite ser vice de Lula não faz o menor sentido. Isso não está no histórico do partido, nos momentos áureos do partido. Inclusive quando Bolsonaro brigou com Gilberto Kassab, que ele tinha tudo para poder apoiar a Haddad em 2018, não apoiou, abriu a bancada. Então, assim, isso não está no histórico do partido. Muito difícil vai mudar o histórico agora que o governo tem o maior índice de impopularidade da história. Então, eu vejo que o que o Gilberto Kassab está fazendo é tentando fazer uma seleção criteriosa do candidato de direita que pode ocupar um espaço importante na eleição de 2026 junto a Flávio Bolsonaro. E ao contrário das últimas eleições, dessa vez eu vejo uma parceria entre os candidatos de direita e não aquela rivalidade. Mesmo, e eu preciso levantar um ponto importante aqui, mesmo o tom agressivo de vários membros da direita em relação a outras candidaturas vem diminuindo consideravelmente. Isto é um sinal importante
de que, pelo menos, existe união em torno do propósito comum: tirar Lula e PT do poder em 2026.